Lucas capítulo de número 2. Hoje nós vamos ler os versículos 1 até 21. À medida que nós formos avançando aqui, faremos a leitura do texto, tá? Então deixa aí a sua Bíblia aberta, o celular ativo, desliga o Wi-Fi, os dados móveis, fica só com o texto, tá? Todo mundo aqui sabe que estamos na época de Natal, não é? E cada pessoa reage a essa época de uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que gosta da época de Natal, gosta do clima de Natal, gosta das músicas. Sabe aquela música que você vai lá no supermercado, está tocando sempre a mesma época, né? Ou gosta das músicas que cantamos na igreja, gosta dos presentes, de dar presentes, de receber presentes. Há quem goste das reuniões em família, do cardápio, a comida típica dessa época, né? Arroz com uva passa, né? Há quem gosta só da folga do trabalho, então dá para dar uma pausa, talvez das férias nas escolas, né? As crianças amam essa época. Há quem gosta, mas também há quem não gosta. Há quem não gosta, seja por causa dos enfeites, né? Então olha para essas coisas e acha muito cafona, né? Esse negócio aí de Natal. Tem gente que não gosta da data, né? Porque aí diz, tinha que ser outra data, porque essa tem associada à festa pagã, então devia ser outra data. Há quem não gosta por causa das pausas que há no trabalho, né? Então tem gente que agradece as férias, tem gente que fala, não, eu vou perder dinheiro, eu tinha que estar trabalhando. Há quem não goste, talvez, por causa da aglomeração no comércio. Quem é que já tentou ir no supermercado dia 24, né? Está faltando lá o saco de arroz na sua casa, você não consegue comprar o arroz porque está cheio de gente. Tem gente que não gosta. E tem gente que nem liga para essa data, né? E talvez essas pessoas digam assim, olha, para mim tanto faz, porque eu não sou religioso mesmo, então para mim não muda nada essa época de Natal. Enfim, cada pessoa reage de maneira diferente à época do Natal. Mas do mesmo modo, há pessoas que reagem de forma diferente àquele para quem o Natal aponta, que é Jesus Cristo. As pessoas reagem de forma diferente à pessoa de Jesus. Como que as pessoas reagem a Jesus? Como é que a nossa cultura reage a Jesus? Como os nossos políticos têm reagido a Jesus? Como os nossos influenciadores, os nossos tiktokers da vida, reagem a Jesus? Como que os famosos, os artistas, os músicos, os jogadores que estavam na Copa, inclusive hoje foi um jogão, né? Quem gosta de futebol. Como é que eles reagem a Jesus? Mas a pergunta principal não é como essas pessoas reagem a Jesus, mas como eu e você reagimos a Jesus, ao nascimento de Jesus. Nessa noite nós vamos ver nesse texto como foram as primeiras reações a Jesus. E à medida em que nós formos analisando essas primeiras reações, nós vamos poder comparar com as nossas e ver se nós estamos realmente com as reações corretas que deveríamos ter diante de Jesus. Portanto, hoje nós vamos trabalhar em 3 partes, 3 tipos de reações a Jesus. O primeiro tipo de reação a Jesus é a indiferença. Indiferença. Acompanhe comigo a leitura de Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino
e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O primeiro tipo de reação a Jesus foi a indiferença. Como nós já vimos, Lucas escreveu esse livro com a intenção de que nós tivéssemos certeza, plena certeza daquilo que ouvimos a respeito de Jesus, de que de fato essas coisas aconteceram. Então o que Lucas fez até aqui? Ele narrou como o anjo Gabriel apareceu para os pais de João Batista e de Jesus, anunciando o nascimento dessas duas crianças. E vimos como João nasceu. Foi o texto que Moisés pregou semana passada. Seus pais se alegraram muito. Falta o nascimento de Jesus. Então é por isso que Lucas começa nos informando quando é que Jesus nasceu. E ele nos conta que foi na época do imperador César Augusto. Olhe comigo novamente os versículos 1 e 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quem foi Augusto? Augusto foi filho adotivo de Júlio César, seu tio-avô. Júlio César foi aquele lá atrás responsável por transformar a antiga República Romana em um império ditatorial. Foi por volta do ano 50 a.C. O que ele fez? Ele acabou com a República e transformou aquilo no império, declarando a si mesmo como imperador. Bom, os políticos romanos, eles não gostaram disso. O que eles fizeram? Deporam Júlio César em uma conspiração e acabaram matando Júlio César. E como resultado, então, começou uma grande guerra civil para ver quem é que ia ficar com o poder no lugar de Júlio César. Bom, quem foi que conquistou? Vencendo todos os inimigos, todos os oponentes. O seu herdeiro, Augusto. Augusto agora também recebe o título de César, porque César não é sobrenome e nem primeiro nome, pelo menos nesse contexto. César era um título. Então, Júlio César era como se fosse o dono do mundo. E quando Augusto assume o trono, então Augusto coloca o César no seu nome, dizendo assim: eu agora é que sou o rei supremo sobre todo o império, sobre todo o mundo. E o que Júlio César, ele implementou melhor, o César Augusto, promoveu no império, quando ele assume o trono? Pelo menos duas coisas chamam a atenção. A primeira atitude de Augusto foi estabelecer a Pax Romana. Talvez você já ouviu falar disso. O que era a Pax Romana? Era uma aparente paz que ele estabeleceu em todo o império. Claro, uma paz que foi conquistada com muito derramamento de sangue, com muita opressão e muitos impostos sendo pagos. Mas, dizia César, pela primeira vez no mundo havia uma relativa paz, tranquilidade. Você podia pegar algumas estradas aí sem muito medo. Claro, sempre tinha que ter algum medo. Mas foi César Augusto quem foi responsável por criar isso. Em segundo lugar, o César Augusto exaltou o seu antecessor. Então ele exaltou seu tio-avô, Júlio César, a um patamar de deus romano. Você lembra que os romanos tinham vários deuses, né? Então ele transformou seu tio-avô como um deus. Logo, se ele assumiu a cadeira do seu tio-avô, se ele herdou o trono do Império de Roma, então a partir de agora ele se considera filho do divino Júlio César. Então, César Augusto começou a dizer para todo mundo o seguinte: eu sou o novo imperador, eu sou o novo rei do mundo, ou seja, eu sou o filho do Deus Júlio César. Deus entre os homens. Era o que dizia César Augusto. E isso inspirou vários poetas, artistas, escritores. Eles começaram a registrar a história de Augusto, as coisas, os grandes feitos que Augusto, o divino Augusto fez. Ao ponto de que em várias regiões do Oriente, inclusive onde Israel está, as pessoas começaram a venerar Augusto como um deus. Havia culto ao imperador. Eles cultuavam, eles oravam ao imperador. Ele era vivo ainda, estava lá em Roma, mas as pessoas oravam em nome do imperador, considerando ele como filho de Deus. É uma grande ironia, né? De acordo com Lucas. Aquele que se considerava o rei do mundo, o filho de Deus, aquele que salva os homens das trevas, aquele que traz paz
para os homens. César Augusto mal sabia que quando ele queria saber o tamanho do seu reino, então ele pede para que as pessoas se contem, cada um volta para a sua cidade para ele saber quantos soldados ele tem. Mal sabia ele que ao fazer isso ele está contribuindo com o cumprimento de antigas profecias que anunciavam o nascimento do verdadeiro Rei do mundo, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Salvador dos homens. Perceba os versículos 3 a 5. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. No Antigo Testamento, Deus prometeu um rei da descendência de Davi, que iria nascer na cidade onde Davi nasceu. Davi nasceu em Belém, lá era a cidade de Davi. E Deus prometeu que o rei supremo, eterno, nasceria em Belém também. José é de Belém. E José, então, por ordem de Augusto, ele vai até Belém. Ele sai da cidade, da região da Galiléia e leva sua esposa, Maria, que está grávida. A gente já sabe que é por concepção do Espírito. E o que acontece quando eles chegam lá em Belém? Olha os versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Chegou a hora. Quando eles chegam em Belém, que hora, né, para o bebê nascer? Normalmente é assim, né? Quando menos você espera. Você está esperando, o bebê não vem. Quando você não está esperando, ele vem. E foi assim que aconteceu com Jesus. Às pressas, então, José pega Maria e vai até a hospedaria mais próxima. Ele chega naquela hospedaria, mas não tem mais vagas. Por quê? Provavelmente porque muitos outros vieram de longe para se hospedar em Belém. Eles precisam se recensear. Ele precisa dar um nome dele. Vários homens da região vieram. E não tem vaga na hospedaria. E o que José faz? Bom, a saída é ficar na parte de baixo dos quartos, normalmente no piso térreo, que é onde os viajantes, eles vinham, era o estacionamento da época, né? Eles deixavam seus animais lá. Então os aposentos ficavam na parte superior. Embaixo ficavam os animais dos viajantes. Então, é para onde José vai, não tem outro lugar. E é ali embaixo que o bebê nasce. Maria enrola aquele bebê com faixas de pano, coloca ele em uma manjedoura. Aqui na frente você tem uma representação de uma manjedoura. O que é uma manjedoura? Manjedoura é um coxo, onde os animais se alimentam. E Jesus é colocado numa manjedoura. Queridos, que grande contraste. Que grande contraste. Augusto acha que é o rei do mundo. Augusto acha que é o Filho de Deus, mas ele não é. Enquanto ele está lá no palácio, em Roma, querendo saber o tamanho do seu reino, sem se dar conta, ele não passa de um instrumento nas mãos de Deus. Ele não passa de um marionete nas mãos de Deus para que Deus cumpra os seus planos. Para que o rei, o verdadeiro rei do mundo, o verdadeiro Filho de Deus nasça em Belém, como Deus tinha prometido. E como é que esse rei nasce? Bom, esse rei nasce em humilhação. O texto diz que não há lugar para ele, não há lugar digno para o nascimento do rei do mundo. O primeiro trono de Jesus é uma manjedoura. Uma manjedoura. Na parte mais baixa, mais indigna de uma hospedaria. Sabe o que isso nos comunica? Comunica que César Augusto e o dono daquela hospedaria reagiram de forma indiferente a Jesus. Mal sabiam eles quem era aquele bebê. Augusto mal sabe que está usurpando um trono que não é seu. Ele se diz rei do mundo, mas ele não é. Ele se diz filho de Deus, mas não é filho de Deus. O verdadeiro rei do mundo, o verdadeiro filho de Deus, o salvador dos homens, não está lá no palácio em Roma, mas está em uma manjedoura em Belém. É isso que Lucas está mostrando para nós. César ordenou isso. Ele não sabia, mas foi ele quem mandou aqueles pais até ali. José e Maria certamente não tinham planejado isso. Quem é que planeja ter um filho nos fundos de uma hospedaria? Ninguém. Mas isso estava nos planos de Deus. Deus está cumprindo os seus planos
planos de salvação. E os planos de Deus começam com o seu filho nascendo de forma humilde. Por quê? Por que Deus planejou isso? Bom, talvez porque isso aponte para o tipo de rei que ele será. Lembra, em outro momento ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Talvez porque isso está apontando para o tipo de morte que ele terá, uma morte humilhante. E talvez porque isso aponte para o tipo de reino que ele estabeleceu nessa terra. Um reino que inverte os valores do mundo. O reino de Jesus, no reino dele, o rico, o poderoso, o importante para esse mundo, ele não é nada. Ao passo que aquele que é humilhado, aquele que é simples, aquele que é desprezado, esse é exaltado. Esse é o reino de Jesus, e o nascimento dele mostra isso. Os cidadãos desse reino também viverão em humildade. Então, se você é alguém indiferente a Jesus, se você é alguém que está agindo como César Augusto, que está agindo como o dono da hospedaria, você nunca vai entender isso. Você nunca vai entender por que o rei do universo nasceu em forma tão humilhada. Eu não aceito isso. Aí você vai continuar se orgulhando dos seus feitos, das suas posições, vai ficar tentando achar realização nessas coisas. Você vai continuar cego, vai continuar ignorante para a verdade. Mas se você é alguém que reconhece Jesus como o verdadeiro rei, que reconhece Jesus como Filho de Deus, o Salvador dos homens, então você entende por que o nascimento de Jesus foi humilde e o que isso significa para a vida cristã. Você entende que se ele nasceu dessa forma, a sua vida também vai ser em humilhação. Você vai seguir o rei humilhado em humilhação também. Não há espaço para orgulho na vida cristã. Não há espaço para glamour na vida cristã. É uma vida de humilhação, porque nós seguimos aquele que nasceu em humilhação. Esse é o primeiro tipo de reação errada a Jesus. É a indiferença. É aqui que você se encaixa? Você é indiferente a Jesus? Tanto faz como tanto fez? Bom, se você está nessa condição, então tome muito cuidado. Porque essa é uma condição muito perigosa. Um dia, esse rei supremo que nasceu em humilhação, ele vai assumir o trono do mundo. Aquele que César achava que ocupava. E ele vai reinar por todo sempre, sobre todo ser que respira, inclusive sobre você mesmo. Então mesmo que você hoje seja indiferente a Jesus, mesmo que você ignore a Jesus, mesmo que você não dê nenhum valor a Jesus, um dia ele vai reinar sobre você. E nesse dia em que ele assumiu o trono de uma vez por todas, por causa da sua indiferença, ele vai te tratar como inimigo, não como amigo. Porque enquanto você teve a oportunidade, você foi indiferente a ele. Então você precisa responder, será que vale a pena ser um inimigo orgulhoso de Jesus hoje, mas que vai ser derrotado amanhã? Ou será que vale a pena eu ser um aliado humilde hoje, me curvando diante dele, mas que vai receber vitória junto com ele amanhã? Você tem que decidir isso. Esse é o primeiro tipo de reação que as pessoas tiveram a Jesus, a indiferença. Vamos ao segundo? Segundo tipo de reação a Jesus é a adoração. A adoração. Olha os versículos 8 a 15. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Esse é o segundo tipo de reação a Jesus possível, a adoração. José e Maria, nós lemos, eram de Nazaré da Galileia. Galileia
era uma região pobre, desprezada, que ficava ao norte de Israel, muito longe da capital. Belém, em contrapartida, era uma cidade que ficava ao sul, lá em Judá, cerca de 10 quilômetros apenas de Jerusalém. O que isso significa? Que como qualquer cidade perto da capital, ali tudo era mais caro. Atibaia é mais ou menos assim, né? A gente está tão perto de São Paulo, as coisas são muito caras aqui, né? Belém era mais ou menos isso, só que bem mais perto da capital. Então, em comparação com Nazaré, lá ao norte, Belém era uma cidade nobre. E como qualquer cidade assim, mais abastada, você tinha ali em Belém moradores com posses, pessoas instruídas, pessoas intelectuais, pessoas ricas. E próximo de Belém ficava Jerusalém. E em Jerusalém havia o templo de Deus. E lá no templo eram feitos os sacrifícios. E o que se sacrificava lá dentro? Animais. Então qualquer empreendedor inteligente que morava em Belém fazia conexão. Se eu quero ganhar dinheiro, o que eu faço? Eu vou criar gado. Eu vou criar bode. Eu vou criar ovelha, cordeiro. Por quê? Porque aí eu aproveito e vendo lá no templo. Então era um bom negócio ter gado quando você morava ali em Belém. E quem é que cuidava desses rebanhos? Bom, normalmente quem cuidava desses rebanhos não eram os donos. Eram pessoas simples. As menores em hierarquia no mundo. E aqui você pode pensar, quem cuidava desses rebanhos eram imigrantes, eram estrangeiros, refugiados, pessoas sem muita escolaridade, pessoas sem muita habilidade manual, pessoas que eram escravas. Pastorear rebanhos, é engraçado falar isso sendo pastor, né? Mas pastorear rebanhos era uma coisa meio indigna naquela época. E até hoje é. Pensa comigo, o que um pastor tinha que fazer? Bom, primeiro ele tinha que viver longe da família dele. Por quê? Porque aí ele tinha que ficar nos campos, cuidando de uns bichinhos que não são muito inteligentes, uns bichinhos que não cheiram muito bem. Então tem que cuidar desse gado que é tolo, cheira mal, dá trabalho. E como se não bastasse, ele tinha que ficar acordado alta madrugada. Por quê? Porque podia aparecer uma raposa, um lobo, e devorar uma das ovelhas que ele estava cuidando, e isso seria prejuízo para ele, não era dele. Então não era um trabalho assim, nobre, ser pastor de ovelhas. Bom, para nossa surpresa, enquanto Jesus nascia nos porões de uma hospedaria, homens tão simples como seus pais foram os primeiros a ouvir falar do nascimento do Salvador. Pessoas sem muita habilidade, sem muito reconhecimento. Olhe comigo mais uma vez os versículos 8 e 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Nós lemos aqui que um anjo do Senhor aparece àqueles simples pastores em glória. As coisas ficam brilhando ao seu redor. Como é que eles reagem? Nós vimos o versículo 9 com temor. Eles têm medo. Já se perguntou por que as pessoas têm medo quando vêm anjos? Deveria se perguntar. Na Bíblia, quando você lê a respeito dos anjos, não tem muita coisa, mas tem uma outra passagem que fala disso. Diferente de como Maurício de Souza pinta os anjos, como os filmes da Disney pintam os anjos, quando você lê a Bíblia é diferente. Os anjos não são loirinhos, com os olhos azuis, asas bonitinhas e bochechinhas rosadas. Não. Quando Deus apresenta os anjos, são seres aterrorizantes. Procure uma gravura, uma imagem, uma pintura dos séculos passados. Sempre que você ver um anjo, ele está representado com chifres. São seres desconfortantes, amedrontadores. Você pode observar isso quando você lê as aparições de anjos no Antigo Testamento, ou até no Novo. Sempre que as pessoas os encontram, elas ficam com medo, algumas caem no chão. Os próprios pais de João e de Jesus, Zacarias e Maria, capítulo 1 disse isso para nós. Quando eles veem o anjo Gabriel, eles têm medo. Por quê? Porque é uma figura que mais se parece com um soldado, com um guerreiro dos céus, do que com ursinhos carinhosos. Os anjos não são assim.
Os anjos são terríveis. Mas esse anjo aqui em especial, ele não veio para causar medo. Tanto é que ele diz nos versículos 10 a 12 o seguinte, acompanhe comigo. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O anjo não veio causar temores àqueles pastores, mas anunciar uma boa notícia para eles, uma boa notícia que encheria eles de alegria e também todo o povo de Israel. Que notícia é essa? O anjo diz assim, é que nessa mesma noite, nessa mesma região, aqui em Belém, o tão aguardado Rei perfeito de Israel nasceu. Cristo o Senhor nasceu. O verdadeiro Salvador do mundo, que vocês esperavam por tanto tempo, que foi prometido no Antigo Testamento. Ele está a alguns metros de distância de vocês. E vocês vão encontrá-lo, enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. O que acontece em seguida? Olha os versículos 13 e 14. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Aqueles pastores mal se recuperaram de ter visto e ouvido o que o anjo falou para eles. De repente, aparece junto com aquele anjo uma centena de milhares de anjos, ou centenas de milhares de anjos, o exército celestial, um coro de anjos, de guerreiros de Deus, louvando a Deus e anunciando que agora, de fato, os homens vão encontrar paz. Aquela paz que os homens queriam, mas não encontravam. Aquela paz que César Augusto, diz que implementou no mundo, mas implementou coisa nenhuma. Esse é quem vai implementar essa paz. E o que os pastores fazem? Eu fico imaginando a gente no lugar desses pastores, né? Você vai ficar primeiro calado, só ouvindo. Depois, os anjos eles voltam para a realidade celestial, e aí um olha para o outro e fala: rapaz, vamos lá, vamos para Belém, vamos ver o que o Senhor está fazendo. Então eles se dirigem a Belém. O que Lucas está dizendo para nós aqui, através dessa passagem? Bom, é que o dia tão aguardado do nascimento do rei de Israel, aquele descendente de Davi, chegou. Nesse rei que está nascendo, Deus vai cumprir tudo aquilo que prometeu a todos os crentes do passado. A partir desse rei, o reino de Deus vai ser inaugurado na terra. E quem são os primeiros a anunciar isso? Bom, foram os anjos. Esses anjos, que agora você sabe, não são carinhosos, são aterrorizantes. Mas eles não vêm para destruir os homens. Esses anjos, eles vêm para anunciar que o Salvador nasceu. E quem são os primeiros a ouvir isso? Bom, para nossa surpresa, não são os ricos que estão ali em Belém, os donos de hospedaria, os donos de terreno, donos de rebanhos, não são eles. Para nossa surpresa, quem ouve isso não são os reis e governantes poderosos lá nos seus palácios, não são os fariseus, os religiosos que estão lá em Jerusalém, não. São pessoas simples e humildes, são pastores, pessoas de quem você menos imagina que vai receber tamanha honraria. Queridos, o segundo tipo de reação a Jesus foi de adoração. Anjos louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. E aqueles simples pastores, eles estão presenciando toda aquela cena em primeira mão. E o que a gente aprende com tudo isso? Bom, pelo menos duas lições. A primeira lição é que antes de apresentar o seu filho ao mundo, Deus quis revelar o nascimento do seu filho a pessoas insignificantes para o mundo. Antes de apresentar o seu filho ao mundo, Deus quis revelar o seu filho para pessoas insignificantes, para esse mundo. Pensa sobre isso. Esse é um tema que se repete em toda a Bíblia. Deus se agrada em se manifestar a pessoas simples, em chamar e salvar pessoas simples, pessoas que
não são reconhecidas pela sociedade. Deus se agrada em chamar pecadores que não merecem a sua graça. E por que Deus gosta de fazer isso? Para que pessoas simples como eu e você não tenham qualquer motivo de orgulho diante dele. Ninguém aqui pode dizer para Deus: eu valia muito antes do Senhor me chamar. Eu era muito poderoso, muito importante. Na verdade, o Senhor tem que dar graças a Deus por ter me chamado. Ninguém aqui pode dizer isso. E se você pensa assim, você está errado. Porque quando Deus se revela a pessoas como nós, pessoas desprezíveis, como que essas pessoas reagem? Bom, primeiro você não só vai ser grato por tanto amor, porque você não merecia, mas você também vai estar disposto a se humilhar diante de Deus. Porque você lembra que não era nada. E queridos, convenhamos, esse tipo de atitude, gratidão e humilhação, é muito mais difícil de acontecer na vida de pessoas poderosas, pessoas importantes aos olhos desse mundo. Quão difícil, Jesus disse, é para um rico entrar no reino dos céus. Pessoas poderosas acham que não precisam ser gratas. Seu dinheiro compra tudo. Pessoas poderosas acham que não precisam se humilhar. Quão difícil é. É por isso que Deus tem prazer em chamar, em sua maioria, pessoas simples, desprezíveis, como eu e como você. A segunda lição que Lucas quer destacar para nós é que Jesus, o Filho de Deus, ele é tão glorioso que os anjos, que são tão temíveis, não só anunciam o nascimento de Jesus como se eles fossem servos de Jesus, mas eles adoram o nome de Jesus. Pense também um pouquinho sobre isso. Se os anjos, que são seres tão aterrorizantes, eles se prostram em adoração a um bebê que está numa manjedoura, os anjos estão se prostrando, adorando a Deus por causa do nascimento de um bebê, o bebê Jesus. Se os anjos que são aterrorizantes fazem isso, o que nós deveríamos fazer? Nós que somos simples e frágeis seres humanos. Como nós teríamos a arrogância, como nós teríamos a petulância de fazer diferente dos anjos? Quem somos nós para não adorar aquele que os próprios anjos adoram? Precisamos raciocinar um pouco, precisamos pensar um pouco, porque se os homens temem os anjos, toda vez que um anjo aparece, os homens têm medo dos anjos. E os anjos, por sua vez, temem Jesus. O que vai acontecer com quem não faz o mesmo que os anjos? O que vai acontecer com quem tem a petulância, a arrogância de não se prostrar diante de Jesus? Vale mesmo a pena? Vale continuar nessa sua rebeldia? Vale mesmo a pena continuar nessa sua obstinação? Será que vale a pena não se curvar em adoração ao Rei Jesus? Porque se os anjos fazem isso, nós faríamos muito bem em fazer o mesmo. Não somos loucos, a menos que você seja louco. Porque se você é louco, então você continua ignorando Jesus. Esse é o segundo tipo de reação adequada a Jesus, a adoração. É o que os anjos fazem. É o que nós, seres humanos insignificantes, deveríamos fazer. Mas não só ficar na adoração. Há um outro tipo de reação que vem na sequência, que vem na esteira, que é consequência da adoração, que também deve estar presente na nossa vida. Não basta simplesmente você vir aos cultos aos domingos. Não basta simplesmente você vir em cantatas de Natal. Tem tanta gente que só vem para a igreja em cantata de Natal. Só cantata de Natal. Aí levanta a mão e fala: Jesus, eu te amo, eu adoro o teu nome. Vai naquelas festas de praça, e o pessoal canta com coral. Olha que lindo, se emociona com a mensagem de Jesus. Deixa eu dizer, não adianta nada. Você vir para um prédio de igreja adorar o nome de Jesus, é necessário que essa adoração afete toda a sua vida. É necessário que essa adoração desperte em você a terceira reação, o terceiro tipo de reação a Jesus, que é o compromisso. Compromisso. Não basta adorá-lo, é necessário se comprometer com Ele. Olha os versículos 16 até 21. Foram depressa
E encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Este nome tinha sido dado pelo anjo, antes de o menino ser concebido. O terceiro tipo de reação a Jesus é o compromisso. Você reparou já em quantas vezes a palavra manjedoura apareceu nesse texto? Quem reparou? 1, 2, 3 vezes. Uma em cada ponto do sermão. É proposital. Lucas quer que nós percebamos isso. A palavra está sendo repetida. É comum, na época de Natal, que a manjedoura receba atenção especial. Então você tem ela nas imagens, né, nos presépios. Aqui a gente tem uma representação da manjedoura. Não pode faltar manjedoura no Natal, tem que ter manjedoura. Tudo bem, mas você percebeu como é que o anjo se referiu à manjedoura no versículo 12? Rapidamente, volte os olhos para o versículo 12. Ele diz no versículo 12, e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. O que a manjedoura é aqui? É um sinal. A manjedoura está apontando para outra coisa. E para o que ela está apontando? Para aquilo que ele disse no versículo 11. A manjedoura é um sinal de confirmação do quê? Olha o que ele disse no 11. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe o que tudo isso significa? Significa que no Natal não é a manjedoura o foco principal, mas ela é um sinal. A manjedoura serve apenas para apontar, não para si mesma, mas para aquele que é o mais importante em toda a história, aquele que está dentro dela. A manjedoura é um sinal que faz com que eu e você olhemos para quem está nela. Quem está na manjedoura? O Salvador do mundo, o Criador de tudo que existe, em forma humana, um bebê que acabou de nascer, vulnerável, humilhado. É para isso que a manjedoura está apontando. E essa manjedoura, ela é só mais um elemento, dentre tantos outros presentes, em um grande conflito. Um conflito antigo. Um conflito gerado lá no Jardim do Éden. Se você ler Gênesis 3, você descobre esse conflito. É um conflito entre o reino do céu, governado por Deus, e o reino da terra, o reino do mundo, que é liderado por Satanás. Desde o jardim, quando a humanidade, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desde aquele dia, quando os nossos primeiros pais viraram as costas para Deus, por causa do fruto de uma árvore proibida, nós fomos expulsos do jardim e fomos privados de saborear do fruto da árvore que dá a vida. E essa privação, ela foi prolongada até o dia que em uma simples manjedoura feita de uma árvore qualquer, o verdadeiro e perfeito Adão nasceu. Quem Jesus é? Jesus que está nascendo de forma humilde, em uma manjedoura de madeira, fora do Jardim do Éden. Jesus será aquele que Adão não conseguiu ser. Jesus fará aquilo que Adão não conseguiu fazer. Jesus será o filho obediente a Deus em tudo. Mas ainda assim, quando Lucas conta a sua história, lá no capítulo 23, Lucas diz para nós que ele vai enfrentar um outro objeto de madeira. Não é uma manjedoura, mas é uma cruz, feita também de uma árvore qualquer. E naquela cruz, Jesus vai assumir sobre si todo o castigo que a nossa rebeldia, desde o jardim, merece. Deus vai desferir nele toda a culpa que nós temos diante de Deus, e naquela cruz, por meio desse sacrifício, nós poderemos ser perdoados por completo. E uma vez perdoados, nós somos resgatados do mundo das trevas, do reino desse mundo, das garras de Satanás, e nós somos libertados, transportados para o reino do céu.
para os braços do nosso amado e bondoso Criador. É para tudo isso que aquela simples manjedoura está apontando. Para aquele que está nascendo nela. Nela, o Salvador e Rei do mundo está. Aquele que liberta os homens do reino das trevas e conduz esses homens para o reino da luz. É quem está na manjedoura. E não César Augusto, que nos oferece a verdadeira paz. Augusto não conseguiu estabelecer paz coisa nenhuma. O mundo continua em guerra, não continua? Até hoje. Mas aquele que nasceu, que está na manjedoura, esse sim oferece paz. Paz com Deus, por meio do perdão dos pecados. E oferece a possibilidade e a capacidade de termos paz uns com os outros. Esse bebê que está na manjedoura oferece a verdadeira paz. É por isso que na sua circuncisão ele recebe o nome de Jesus. Nós lemos no versículo 21, olhe novamente. E ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. Sabe o que significa Jesus? O nome significa o Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Jesus é a salvação que nós tanto precisávamos. Por meio de Jesus, Deus nos oferece reconciliação, perdão dos pecados. Como que eu deveria reagir a tudo isso? Como eu e você deveríamos reagir a essa mensagem? É só observarmos o compromisso assumido por esses pastores, depois de ouvirem o que os anjos falaram. 4 compromissos. O primeiro compromisso está no versículo 16. Olha o que eles fazem, versículo 16. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. O primeiro compromisso de quem descobriu aquilo que os pastores descobriram, que o Salvador nasceu, é buscar a Jesus. Aqueles homens largam o seu rebanho para trás, imagine isso. Deixa lá. E o texto diz que eles correm. Eles vão depressa até Belém, porque eles querem encontrar o Salvador. Depois de ouvir a mensagem de salvação, depois de adorar a Jesus como os anjos fazem, cada um de nós, se já não fez isso antes, deve buscar a Jesus e fazer isso com pressa. Com certeza Jesus vale muito mais do que o seu emprego. Com certeza Jesus vale muito mais do que a sua reputação, do que a sua renda, do que os seus bens, do que os seus planos. Jesus vale muito mais do que o seu sucesso, vale muito mais do que a fama. Jesus vale muito mais do que a família, Jesus vale muito mais do que a saúde, Jesus vale muito mais até do que a sua própria vida. Então, se você entendeu essa mensagem, você tem que buscar Jesus com o mesmo compromisso que esses pastores buscaram. Não deixa para amanhã. Eles foram naquela noite mesmo. Mas você também deve ter o segundo compromisso, que é falar de Jesus. Olha os versículos 17 e 18. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Quando aqueles homens chegam na hospedaria, eles não estão nem aí se eles são pessoas desprezadas. Porque ali na hospedaria tem gente com dinheiro. Eles não estão nem aí para isso. Eles não estão nem aí se é alta madrugada ou se é à noite, se o pessoal já está dormindo. Eles chegam lá, eles querem saber, eles querem ver. E quando eles veem o menino, eles começam a falar. Simplesmente divulgar aquilo que eles sabiam sobre o menino, e as pessoas que estão ouvindo, elas ficam admiradas. Esses homens não ligam para o baixo status social que eles têm. Eles não ligam se vão ser um incômodo para as pessoas na hospedaria. Eles começam a falar para todo mundo. Querido, não interessa quem você seja. Não interessa o que você faça da vida. Não interessa se você ocupa a parte mais inferior na sociedade. Se o seu trabalho é desprezado pelas pessoas. Se você buscar Jesus, não interessam essas coisas, vai ser inevitável que você comece a falar de Jesus para quem estiver pela frente. Você vai falar, não interessa se é patrão, não interessa se é dono, eu vou falar. E você vai falar, não interessa o horário também, porque você encontrou o Salvador e você quer que as pessoas também encontrem, e o Salvador também é para aquelas pessoas. Então quem ouviu falar de Jesus, quem adorou Jesus, quem buscou Jesus, vai falar de Jesus.
Se você não está falando de Jesus, tem algum problema na sua vida. Algumas dessas coisas estão erradas. Porque quem busca Jesus fala de Jesus. Porque ama Jesus. E quer que pessoas amem a Jesus. Fale de Jesus com o mesmo compromisso desses pastores. Mas tem um terceiro compromisso, que é assumido por Maria. Olha que interessante. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O terceiro compromisso é meditar em Jesus. Meditar em Jesus. Não é a primeira vez que Maria faz isso. Para quem está atento, lá no capítulo 1, versículo 29, ela fez isso também. Ela guardou as coisas no coração. Ela meditou no que ouviu. Quando ela ouve o testemunho dos pastores, Maria quer entender mais sobre aquele menino. Ela não compreende tudo. Então o que ela faz? Ela guarda o que é dito. Ela não só presta atenção no que eles estão dizendo, mas ela começa a refletir sobre aquilo. O que isso significa? Deixa eu falar para você. Se você entendeu que Jesus é o Salvador que você tanto precisava, se você encontrou a paz de Jesus, se você buscou Jesus de todo o seu coração, e se você fala de Jesus às pessoas, não pare por aí. Não pare por aí. Comprometa-se também a meditar em Jesus. Meditar sobre o que Jesus fez. Meditar sobre quem Jesus é. Hoje na escola bíblica falamos sobre isso, sobre meditação. Jesus é uma fonte inesgotável de meditação. Tem muito, muito para se conhecer, muito para se considerar. Você deveria separar tempo da tua vida para meditar sobre o que você ouve sobre Jesus. Comprometa-se a fazer isso. E por fim, o quarto compromisso é louvar a Deus. Versículo 20. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. É claro que depois de encontrarmos a Jesus, a vida continua, né? Você tem que voltar para o trabalho, tem que cuidar das suas coisas, voltar para a tua família. Bom, aqueles pastores também, a vida tinha que continuar, tiveram que voltar para os rebanhos. Talvez alguma ovelha fugiu, né? Mas o que eles fazem quando eles voltam é diferente de como eles chegaram. A sua vida ganhou novos contornos. Ganhou um novo colorido, um novo sentido, uma verdadeira realização. Aqueles homens encontraram o autor da vida. E a vida deles nunca mais seria a mesma. Quando eles voltam para o trabalho deles, eles voltam glorificando a Deus por tudo aquilo que ouviram, por tudo aquilo que viram. O que isso significa para nós? Significa que quando você se compromete com Jesus, talvez as coisas na sua vida não mudem muito. Você vai continuar casado com a mesma pessoa, vai continuar sendo pai das mesmas crianças, talvez vai continuar no mesmo trabalho, talvez continue com os mesmos problemas de saúde, mas algo em você foi completamente transformado, quem você é. E quando Jesus transforma quem você é, uma das maiores marcas disso é que você começa a louvar a Deus. Você começa a elogiar a Deus por tudo que Ele fez por você. Essa é uma reação natural de quem foi transformado por Jesus. Queridos, esse é o terceiro tipo de reação, a reação adequada a Jesus, é o compromisso. É por isso que as pessoas salvas por Jesus se reúnem domingo após domingo, semana após semana, como você está fazendo aqui. Por quê? Porque nós estamos aqui para buscar Jesus mais. Nós estamos aqui para falar de Jesus uns para os outros. Nós estamos aqui para meditar no que Jesus fez. E nós estamos aqui para louvar a Deus pela salvação que nós recebemos. E quando nós vamos voltar para nossas casas, o louvor não vai parar aqui. O louvor continua nos nossos lábios, porque Jesus está aqui dentro. Ele transformou o que está aqui dentro. Então, nos afazeres diários, nós continuamos louvando a Jesus, como aqueles pastores fizeram. Eu quero finalizar com aquela pergunta que fiz no início. Como as pessoas reagem a Jesus? Bom, elas reagem de diversas maneiras.
Mas o mais importante é como você reage a Jesus. Como você entrou por esse salão aqui reagindo a Jesus. Mas mais importante do que essa pergunta é como você vai sair por esse salão. Como é que você vai continuar reagindo a Jesus depois de tudo o que você ouviu? Eu espero que não seja como César ou como o dono daquela hospedaria. Eu espero que não seja com indiferença. Mas pelo contrário, que seja como os anjos, em adoração. E que seja como os pastores e Maria, em compromisso. Queridos, esse é o tipo de reação que o Natal deve provocar em nós. Adoração a Jesus e compromisso com Jesus. Por isso, nesse Natal, você pode até discordar da data. Você pode não gostar muito dos enfeites. Mas se você foi salvo por Jesus, você precisa reagir com esses dois tipos de reação. Em adoração e em compromisso a Jesus. Portanto, pare de ignorar Jesus. Pare de tratar Jesus com indiferença. E passe a adorá-lo. Se comprometa com Ele. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, nós ouvimos hoje que o Senhor é Rei sobre o universo, mas também é o Salvador dos homens. Então o Senhor tem poder para salvar. Eu oro em especial por aqueles aqui presentes que ainda não têm um compromisso com o Senhor. Que essa noite tenha servido de espada para rasgar o seu peito e atraí-lo por teus laços de amor. Usa o teu espírito para chamar pecadores ao arrependimento. Pessoas indiferentes a um compromisso com Jesus. E a nós, aqueles que já creem em Jesus, a minha oração, Senhor, é que valorizemos mais o teu nascimento. Que a nossa vida seja marcada por verdadeira adoração, porque os anjos fazem isso. E nós vamos ser muito prudentes se fizermos o mesmo. E que a nossa vida seja marcada por um compromisso contigo. Não apenas de celebrar o Natal da boca para fora, mas um compromisso durante o ano todo. E o Natal ser apenas uma conclusão, um fechamento do nosso compromisso, e não o início dele. Dá-nos essa graça, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.